que nós precisamos, pensando no sermão de hoje, que a gente precisa fazer nos nossos dias é como que a igreja de Jesus tem sido conhecida. E eu sei que você pergunta para as pessoas, ou as pessoas falam sem você perguntar, mas também eu sei que você tem uma visão do que é a igreja. Qual é a mensagem que a igreja está passando nos nossos dias? Qual é a mensagem que ela tem passado, que a igreja de Jesus tem passado para o mundo também? Porque é uma coisa que nós vemos, mas é aquela mensagem que infelizmente nós provocamos e passamos e vendemos vendemos uma visão do que é Deus, do que é Jesus Cristo. Eu acho que a pior delas, e eu vou falar algumas aqui, é quando a igreja de Jesus é parecida com uma espécie de baú da felicidade. É o que mais nós temos. Compre e você terá acesso a muitas bênçãos. Esse eu acho que é a pior que nós temos nos nossos dias. Porque a graça de Jesus, que é de graça, por isso que o nome é de graça, é graça, que é um presente, e as pessoas vendem todo tipo de coisa para ter dinheiro e para abençoar você. Então não é nada diferente do passado, que as pessoas compravam um terreninho no céu com as indulgências. Nada diferente, só mudou o nome, só mudou a cara. Mas tudo é de graça. Jesus pagou tudo, não precisamos. Ou ainda muitos fazem a pergunta, por que tantos tipos de igrejas? Porque as igrejas se dividem, né, e formam outras igrejas. O que é isso? Por que dessa forma? Porque as igrejas não se relacionam uma com as outras, né? Também tem sido conhecida pelos templos grandes, bonitos, por uma programação impecável, um culto vibrante, ambiente bonito, iluminado, um show de igreja. Muitas igrejas são assim. Pregação atraente, músicos, né? Louvor de primeira, obras sociais diversas que nós temos. E apesar dessas várias coisas serem importantes, né? Mas qual é a marca distintiva da igreja de Jesus Cristo? Por favor, não se feche, né? Não se assuste. Calma aí com a palavra, você vai entender já. Não estou aqui falando de igreja. Estou falando de uma coisa muito importante, já você vai entender isso. O que é que Deus planejou através da igreja para que causasse um impacto profundo na vida das pessoas? Se pudesse definir a igreja numa palavra, somente, qual é? Aí fala assim, eu vou viver isto, e isso realmente é o que vai fazer diferença na vida das pessoas, e não isso que fazemos. Jesus dá essa resposta em João 13, 34 a 35. Quero que você leia comigo. Diz assim, um novo mandamento lhes dou. Veja só. Amem uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus é fascinante para mim. Jesus é fascinante porque ele torna a vida cristã descomplicada. Olha para Jesus. O falar em parábolas tem sentido de deixar a coisa clara, colocar na linguagem da pessoa para ele entender. Até dizem que uma boa pregação é alguém que fala e alguém de 12 anos que está no auditório consegue entender. Então, tenho me esforçado muito para ser assim. Jesus é descomplicado, ele é muito claro ao dizer o que se espera de um discípulo seu. Não há dúvida o que ele quer para você e para mim. Ele também elimina toda a possibilidade de falsificação na igreja. Por quê? Não há como imitar, não há como forjar, só pode ser realizado no poder de Deus e somente por pessoas compradas e lavadas no sangue de Jesus. O que se espera na vida de um cristão, para que ele possa viver e impactar o mundo, não tem a ver com a minha força, com a minha habilidade. Somente se Jesus entrou na vida e mudou. Por isso o amor de Deus, quando eu converso com alguns casais que ainda não experimentaram Jesus, falo, estou falando de um amor que é impossível você fazer, a não ser que Jesus entre na sua vida. Todo tipo de amor, fala de 3 tipos de amor, dos 2 primeiros qualquer um pode fazer, eros e filéu. Mas o amor, ágape, o amor de Deus, só é possível quando Deus entra na nossa vida e nos recria novamente. Então, que mensagem é essa, que eu já praticamente entreguei, que não pode ser forjada e nem imitada, mas que é crucial e que as pessoas precisam, é crucial para as necessidades do mundo. Primeiramente, a mensagem mais poderosa da terra é a mensagem do amor, é amor. Nem estou falando o amor, estou falando amor, amor. A mensagem que Jesus planejou não foi conjunto de regras,
É interessante que quando fala de igreja, quando fala de religião, nós pensamos num monte de coisas para cumprir na vida. Faça isso, não faça aquilo, faça isso outro, aquilo outro, evite aquilo. Pode existir isso, existem coisas que nós temos que evitar, mas servir a Deus, e esse amor não tem a ver com um conjunto de regras, também não tem a ver com rituais, apesar de haver ritual. Hoje houve um ritual, mas não é isso que Jesus está dizendo. Se você fizer o meu ritual, então você vai entender. Não, também não. Muito menos uma religião para seguir. Vem para mim, nós temos nesses dias. Eu sou não sei o que, eu sou não sei o que lá, né? A pessoa diz, eu sou de tal lugar. E a ideia é assim, vem aqui, porque se você vier aqui, a sua vida vai mudar. Não, vai para Jesus. Se você for para Jesus, a sua vida vai mudar. Então, apesar de eu amar a minha igreja, e a nossa igreja ter um nome, a nossa denominação ter um nome, que é o endereço para a gente se encontrar, mas ela não serve nada, ela não é nada, quando ela deixa de anunciar a verdadeira mensagem, que é o amor de Deus, que é Jesus Cristo. Foi Jesus que morreu. E a história é a seguinte, deixa eu colocar dessa forma, coisas que vocês conhecem, mas para a gente preparar o nosso coração para a mensagem. Qual é a história? O Criador do universo, vamos começar assim, que por ser um Deus de amor, Ele se compadece da humanidade criada por Ele. Ele criou o universo, nos criou, Ele se compadece de nós. Foi criada para Ele se relacionar. É interessante isso. Como é? O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito eram completos em si. Eles já têm um relacionamento maravilhoso, eles não precisam de mim, de você. Não faltava nada. Mas é o amor de Deus que nos criou. Eu falei, vamos estender isso que há entre nós. E Ele não disse, vamos criar servos e escravos. Não. Por isso, diz que Ele criou o homem e mulher à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Os anjos são de uma forma, os animais são de outra forma. Somente a humanidade foi criada com a imagem de Deus. E a imagem não tem a ver com aparência, é com capacidades que Deus tem, que Ele colocou na gente também. Então, vamos criar o homem à nossa imagem. Mas o que aconteceu? O homem se tornou inimigo de Deus por causa do seu pecado. Vocês sabem da queda. E aí, então, o amor de Deus, a graça de Deus, envia o seu único Filho, Jesus Cristo, para sofrer no seu lugar, no meu lugar, para morrer pelo pecado, o seu pecado, para nos resgatar. O amor é isso, nos levar de volta para si. Reatar a amizade. Há um texto que diz que Jesus foi enviado para reatar a amizade nossa com Deus novamente. Estamos distante de Deus. Quando Jesus é enviado, diz assim, não há justo, não há sequer um, não há quem busque a Deus, não há quem deseje a Deus. Por isso Jesus Cristo. E como é que foi? Eu descrevo assim, me acompanhe. Aquele que é você e eu, toda a humanidade, aquele que a sua dívida não poderia ser paga, não daria, ele não teria condições, ele pagou. Aquele que era incapaz, Deus se fez capaz no seu lugar através de Jesus. Aquele que não merecia, Ele o aceitou do jeito que era, foi assim que Ele me aceitou e aceitou você. Aquele que estava cego espiritualmente, que não via, que não enxergava, Ele abriu os seus olhos. Aquele que não queria e não desejava Deus mesmo assim, Deus foi na sua direção. Deus, quando veio na minha direção, era tudo isso, eu não tinha nada de bom, e você também nada para oferecer. Ele não olhou para mim e falou, nossa, ali está um cara bom, puxa, preciso investir nele. Isso a gente faz, né? Como pastor eu procuro pessoas assim, né? Nos negócios a gente procura gente assim, né? Mas quando Deus olha para mim e fala assim, tá aí um Zé Ninguém da vida, mas eu, resolvi amá-lo. E aí ele vem na minha direção e eu me afasto dele, eu fujo dele. Quantos de nós, quantas vezes você ouviu sobre Jesus para a sua vida e você diz não para ele, você não abre o seu coração, ele vindo na direção, mas mesmo assim ele não desiste. Entende como é Jesus? Isso é amor. Aquele que não queria nada, mas ele ainda mesmo assim vai na direção. Aqueles que o rejeitaram e o maltrataram, lá na cruz, no último momento, ainda você ouve assim, Pai, perdoa. Seus inimigos, ele diz, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E ele relevou. João 3, 16 e 17 diz assim, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo,
mas para que este fosse salvo por meio dele. Deus veio na nossa direção, esse é o texto, para oferecer uma oportunidade de vida, e ele veio não para condenar, o texto está dizendo, mas para salvar a humanidade através do seu Filho Jesus Cristo. É por isso que ele veio na nossa direção. Então isso é amor. Assim é amor, quando a gente quer entender de Deus. Por isso Jesus está dizendo, um novo mandamento eu dou a vocês, aos discípulos, os meus discípulos, porque ele veio falar de amor. Ele diz, amem uns aos outros. Simplesmente isso, sem regras, sem rituais, sem religiosidade. Amem uns aos outros. Segundo, a mensagem mais poderosa da terra é o amor ressignificado. O amor de Deus ressignificado. Ou melhor, o amor ressignificado. Que aí é o amor de Deus. Qual é a definição de amor para o mundo? A definição de amor é muito complicada, porque até no dicionário, quando você vai ver, não tem nada a ver com o amor de Deus. E claro, ele não pode falar do amor de Deus. Mas tem uma frase que descreve o amor do mundo. E eu fico perguntando. Essa frase diz assim, o amor é eterno enquanto dure. Sabe o que eu entendo disto? Imagina você, que se você faz voos ou não, mas se você tiver que fazer um voo, uma viagem, daqui para os Estados Unidos, e alguém diz assim para você, esse avião é seguro até que ele caia. Oi? Nós garantimos para o senhor que ele é seguro enquanto ele estiver no ar. Tá, mas o que o senhor quer dizer? Não, é que não tem garantias. Como assim? Então, tchau. Mas é isso que nós definimos. É assim que as pessoas se casam, é assim que as pessoas se relacionam. Isso é o amor do mundo. É assim que ele descreve. Agora, amor e palavra eterna é muito complicado, porque se é eterno, não tem prazo de validade, não tem duração, Não está falando só da qualidade, mas quando está falando de eterno, está falando de duração. Então, ele é eterno, então eu vou aproveitar o máximo dele enquanto ele durar. Então, viaje, aproveite os seus últimos segundos nessa viagem, e depois Deus nos abençoe com a queda. Esse é o mundo. Também é um amor egoísta. É um amor que sobrevive sempre na dependência do outro. Por isso eu tenho dito para as pessoas, eu estou te casando. Mas deixa eu te falar uma coisa, você está casando egoísta, tá bom? Nós vamos conversar sobre isso. Você vai aprender a amar com o tempo. Aí falando, como assim egoísta? Porque eu pergunto, por que você está se casando? E cada um responde essas coisas aqui, ó. Ela me faz bem. Ela me completa. Ou ele é tudo que eu preciso. É o meu príncipe. Você viu que a pessoa está falando o que o outro faz por ela. Não é o que ela faz. Entende a diferença? Porque eu disse que nós casamos por causa do que o outro faz para a gente. Então nós dependemos dos outros. E o problema depois é que quando esse outro não oferece mais essas coisas. Quando isso desaparece. Então esse não me serve mais. Assim é o mundo. Por isso Jesus está falando do amor. Versículo 34 mais uma vez. O seu foco é isso. E diz, um novo mandamento lhes dou. Leia comigo, vamos lá? Um novo mandamento lhes dou. Amem uns aos outros. E ali está. Como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Um novo mandamento. Eu fui querer entender por que Jesus está falando que é um novo mandamento. Já existia o mandamento. Tanto que o escriba lá, o intérprete da lei, diz que resumiu os 10 mandamentos e amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Por que Jesus está dizendo que é um novo mandamento? Na verdade, o que eu encontrei como resposta a isso é que Jesus está dando, e é verdade, você pode ver em todos os lugares, Jesus está dando um novo sentido à palavra amor aqui. Como ele fez com o adultério. Lá ele não terminou o adultério continua existindo. Na lei, as pessoas seriam julgadas por adulterar, mas adultério era o ato. E em Jesus agora, não é só o ato. Jesus muda isso. Ele dá um novo sentido. Ele diz, só de você desejar, só de você ter intenções com uma mulher, eu já vou considerar isso um adultério. Entende o que ele estava fazendo? Ele deu um novo sentido àquilo. Como ele está também dando um novo sentido, por isso está chamando de amor. Por quê? Amor agora, nesse sentido, ele está dizendo assim, como eu vos amei, vocês devem amar. A gente conhecia uma outra forma, como eu
Então, deixa eu colocar o que é diferente, como eu vos amei. No amor mencionado na lei, as pessoas deviam amar os outros como elas amavam a si mesmas. Aí você fala, já é bastante. Já acho difícil isso. Se eu não soubesse o que vem mais. Eu amo as pessoas, mas até onde aquilo não mexe comigo. Até onde eu não tenho que... Eu não complica o meu lado, não é assim que nós amamos? Mas ele diz assim, o mesmo que você quer para você, no Velho Testamento, ame. No amor de Jesus, diz que vai além. A pessoa abre mão de si mesma, como Jesus fez, se esvazia e se entrega em prol da outra pessoa. No amor da lei, ele amava os que o amavam. Por isso que era dente por dente, olho por olho. Então, se alguém arrancar um olho meu, eu tenho o direito de arrancar o olho dele. Era assim. Por isso, olho por olho, dente por dente. Por que que Deus colocou esse limite? Porque se arrancar meu olho, eu quero arrancar a cabeça do outro. É ou não é? É assim que funciona. Então ele disse, não, só vou deixar você arrancar o olho. Funcionava assim. Mas no amor de Jesus não é dessa forma. Ele falou assim, você ama até aqueles que não são amáveis. Você ama até o seu inimigo, aqueles que são detestáveis, aqueles que não merecem. Olha o sentido diferente. Na lei a pessoa amava como amava a si mesma. E em Jesus você ama mais o outro do que ama a si mesmo. Aí pega, né? Aí o bicho pega, você não acha? Na lei, a outra pessoa era tão importante quanto ela, porque diz, ama como você se ama. Em Jesus, a outra pessoa é mais importante do que você. Filipenses 2, 3-8 descreve isso, exatamente falando onde Jesus se esvaziou. Diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem as outras pessoas superiores a si mesmos. Superiores a si mesmos. Eu considero os outros superiores a mim. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Veja se faz sentido isso na sua vida, na prática cristã sua. É assim? Seja a atitude, pelo menos eu vejo até comigo. Até comigo como pastor, algumas vezes as pessoas vêm com superioridade. É assim que as pessoas são. Cada um pensando em si mesmo, né? Seja a atitude de vocês, ele diz, a mesma que houve em Cristo, que embora sendo Deus, veja só o que é esvaziar. Ele diz que não considerou ser igual a Deus, algo que ele podia se aproveitar disso, mas diz ele sim, que ele se esvaziou. Ele tomou a decisão de esvaziar-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. O Deus criador de tudo que há, que pode fazer o que quiser, que tem poder para mudar as coisas num segundo, que podia fulminar todo mundo da cruz, que disseram, desce daí, cara, se você é realmente quem você é. E ele simplesmente, ao esvaziar-se, ele se submete a tudo aquilo. E diz assim, tendo se encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Isso fica uma resposta para as pessoas que chamam Jesus de coitadinho. Que pai maldoso. Aqui Jesus está dizendo, ele se esvaziou. Foi ele que chegou lá para o pai e falou, está aqui nas suas mãos, eu entrego tudo, eu quero ir lá. Eu quero me tornar um homem, eu vou passar por tudo isto e quero enfrentar a cruz para mudar a história da humanidade. Veja que nesse contexto que Paulo está dizendo que Jesus se esvaziou, ele também está nos ordenando, ele diz assim, considerem os outros superiores a vocês. É assim a sua vida? Cuide dos interesses não só seus, mas dos outros. A pandemia faz a gente cuidar cada um do seu umbigo. Todas as vezes, por isso que você vai olhar lá quando Jesus está falando em Mateus 24 sobre os fins dos tempos, todas as vezes que as situações se tornam difíceis, complicadas demais, o que acontece com as pessoas são isto. As pessoas passam a odiar, o amor passa a esfriar, e as pessoas vão se tornando individualistas, pensando em si mesmas. E então, o cuidado que precisamos ter, por isso Jesus nos chama a atenção. Então, termos a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. E a sua atitude foi de esvaziar-se a si mesmo, de humilhar-se, de anular-se completamente em prol da outra pessoa. Então, Jesus dá um novo sentido ao amor. O amor não só se esforça agora para querer para o outro o que a gente quer para a gente. Que eu já achei que era demais. A gente luta por isso, né? Vou ver se eu consigo querer para ele o que eu quero para mim também. Porque se tiver que escolher entre ele e eu prefiro ficar com eu.
né? Eu prefiro ficar comigo, né? Não é assim? Se a gente tiver. Mas não, ele está dizendo, é mais que isto. O amor de Jesus vai além, se entrega, se sacrifica, se desfaz completamente pelo bem da outra pessoa, porque foi assim que Jesus fez. Terceiro e último, a mensagem mais poderosa da terra é o amor encarnado. Não é sentimento, e muita gente define assim, quando nós falamos de amor no casamento, fala amor não é sentimento. Sentimento vai e vem, amor é uma decisão no casamento. É assim o amor ágape. O amor ágape é desse jeito. Então não é sentimento, o amor não é desejo, o amor não é uma fala apaixonada de alguém por outra pessoa. Nossa, você viu como ele ama, você viu como ele se declara? O amor vai além de palavras. Amor é expressão. Amor é expressão. E como se expressa o amor de Deus? Deus não falou somente de amor, apesar dele ser amor. Ele expressou o seu amor através do seu filho. Ele doou, ele deu o seu filho. Ele se entregou, ele se sacrificou. Deus amou tanto, quando eu li para vocês, diz que Deus amou tanto que deu. Por isso que amor não é sentimento, amor não é somente uma fala, amor não é somente desejo, amor é ação. É ação, ele dizia, ele amou tanto que fez algo por nós. Por isso então Jesus está reforçando isso no versículo 35, ele diz, com isso ele diz, se vocês realmente querem mostrar quem são e se pertencem a mim ou não, e querem falar para o mundo de Deus, porque Jesus veio para revelar o Pai, e nós estamos aqui para revelar Jesus e o Pai para o mundo. Ele diz, se vocês querem, diz, todos saberão que vocês são os meus discípulos. E aí, pasmem vocês, nós olhamos para tudo pensando, o que será que a gente precisa fazer? E o que a gente aprende? Que a gente, basta a gente amar como Jesus amou, é isso que Ele espera de mim e de você. Vocês querem, o mundo só vai conhecer a marca distintiva, né? O que o mundo vai perceber, a diferença entre qualquer outra coisa, qualquer religião, qualquer coisa que inventem nesse mundo, dizendo sobre Deus e a igreja possa fazer, ele fala, o que diferencia vocês é o amor que vocês têm uns pelos outros. Quando nós entendermos que a única coisa que pode impactar o mundo é a nossa entrega, é a nossa dedicação ao nosso irmão, aí a nossa espiritualidade vai começar a fazer algum sentido para as pessoas que estão à nossa volta. Você sabe disso. Muitas vezes as pessoas não querem Deus pelo Deus que Ele enxerga na sua vida e na minha vida. Nós estamos falando de amor quando, no jeito que nós tratamos os que estão próximos da gente, a gente demonstra que não se preocupa de jeito nenhum com eles. E aí nós queremos alcançar e falar de amor de Jesus. Então, sabe por que a igreja não cria impacto no mundo? Porque nós estamos preocupados com ações e programas errados. A igreja está errada. A parábola de Jesus sobre o bom samaritano não foi uma historinha para divertir o auditório. Porque hoje a gente tem muito disso, né? Vamos contar agora uma historinha aqui para ficar legal, para ilustrar. Jesus não fazia isso. Era uma descrição clara da igreja daquela época, ou do povo de Deus daquela época, que é um ensino sério para o nosso coração e para a igreja de hoje. Eles haviam se tornado pessoas de coração endurecido pela religiosidade. Eles estavam tão preocupados com a forma que eles esqueceram, e tão preocupados em fazer também, que eles esqueceram do objetivo. Qual era o objetivo da religião? Ser como Deus. Não é fazer coisas para Deus. Não era isso. Ser como Deus, o objetivo desde o início era isso. O pecado de Adão foi desejar ser Deus do seu jeito. Mas o objetivo desde o início, Deus nos criou à sua imagem. E ao invés de Adão comer e a mulher da árvore que poderia dar a vida eterna, eles vão lá e comem a árvore que dá a morte eterna. Uma escolha errada. O desejo de Deus era assim. Então perderam a razão de existir da religião, que era amar a Deus sobre tudo e o próximo como a si mesmo. Estou falando do samaritano. Por isso ele consegue, bom samaritano, esses religiosos, ele coloca os melhores, os líderes, conseguem passar por uma pessoa caída. Aí deixa eu explicar uma coisa. Não é que toda pessoa caída na rua que você encontra ou que a gente vê, não está dizendo isto. Deixa eu dizer, tem um monte de gente que quer ficar lá.
Você tira, ele vai lá, ele volta lá. Não é disso que estou dizendo. E você vai entender um pouco mais. Estamos dizendo, aqui estava muito claro, era uma estrada perigosa. Era um lugar solitário. Aquela pessoa foi ferida, machucada. Não era alguém que resolveu encher a sua cara de bebida e jogar a vida fora, não. Eles têm que ter misericórdia, mas não é disso que está dizendo. Não é disso que está falando. De pessoas que estavam claramente sofrendo e não tinha mais ninguém. Você era a única pessoa e você não estende a mão e não faz nada. Tá? Mas eu vou explicar mais porque eu estou falando sobre essa questão das pessoas maltrapilhas da vida. O verdadeiro culto seria ele socorrer aquele irmão que estava caído, como fez o bom samaritano, e ajudá-lo. Eu queria que você entendesse o seguinte, não confunda, quando Jesus está falando e dando esse exemplo, que Jesus está falando dos maltrapilhos da rua. E também não confunda o que eu estou falando. Eles precisam de amor, nós temos que estender a mão, nós temos que orar, nós temos que nos importar, nós devemos ver o que fazer por eles. Mas é que fica muito simples, simplista, porque quantos você encontra? E quantos você corre? Não é disso que Jesus está falando para os discípulos. Ele está falando do amor entre nós, irmãos, os que estão com a gente, que a gente convive. Veja só, se nós não nos amarmos, se nós não nos importarmos uns com os outros, se nós não dedicarmos tempo uns aos outros, se nós não nos conhecermos, se nós não nos sacrificarmos uns pelos outros, como é que nós vamos ajudar os maltrapilhos? Não há amor. Não estamos nem aí, já não estou nem aí para os que estão aqui comigo. Então aqui entre nós, né, nas pessoas que Deus coloca na nossa vida, é o grande treinamento, é o lugar onde está o desafio para amar. Eu estou falando para vocês amarem uns aos outros. Estava falando entre eles, discípulos. Então, a maior ação de impacto que o mundo precisa ver é o quanto nós nos amamos e nós nos sacrificamos uns pelos outros. E acho que essa é uma das coisas mais complicadas dos nossos dias. Quanto mais o tempo se aproxima, quanto mais o tempo passa e o tempo de fim vem, mais o amor de quase todos, se esfriaria. Nós nos tornaríamos indiferentes uns aos outros. 1 Coríntios 13, de 1 a 3... diz assim, essa é uma descrição do amor em ação. E do amor que não tem ação, ele é inútil. Diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. E agora entre os maltrapilhos da vida, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. Coisa séria. Eu vejo Deus dizendo assim, olha, você pode fazer o esforço que você quiser. Vocês podem trabalhar na minha obra como você trabalhar. Mas se você não tiver amor, isso tudo é inútil, não leva a nada, não tem sentido. Para mim, quando as pessoas fazem essas coisas sem Deus, qualquer um pode fazer. Né? Cada um pode fazer, qualquer um pode fazer. Quantas pessoas você ouve nesse momento muito ricas, que estão fazendo grandes doações? Fazem obras que eu e você nunca vamos fazer, o Estado faz. Ele falou, pode até ir além, pode queimar o seu corpo. Mas a questão é, por que você faz isso? Por que fazemos isso? A mensagem de Jesus é, como nos amamos, como nos importamos e como nós nos sacrificamos e nos entregamos uns para os outros, isso é a verdadeira religião. Esse é o impacto que o mundo não suporta. Isso é uma coisa que o mundo não tem. Isso é uma coisa que o mundo precisa. Posso apertar a gente mais um pouquinho e encerrar por aqui? Está sentado? Quem sabe você deve segurar na mão da esposa agora para você não cair, tá bom? Segura aí, tudo bem? Então ouve. Sabe por que Deus detesta o divórcio? Porque é o único que Ele faz, Ele usa como exemplo, e nós estamos nos perdendo sobre isso. Virou brincadeira no meio evangélico.
É o único que Jesus diz em Efésios, que ele dá um exemplo entre o relacionamento dele e a noiva. O relacionamento de Jesus e a sua noiva, a igreja. E ele fala do marido e a mulher. Usa como exemplo. Então, esse relacionamento do marido e mulher é o exemplo mais profundo que ele pode dar para nós, a humanidade, entendermos o amor de Deus. Então, por que ele detesta o divórcio? Ressalvados as duas maneiras que ele permite que seja. O divórcio é porque nós chegamos a um ponto de dizer assim: eu não te amo mais, eu não te quero mais, eu não te suporto mais, eu não quero me sacrificar, eu não quero me entregar, eu não me importo com o que vai causar em você, na igreja, nos meus amigos, nos meus filhos, nos meus irmãos, no mau testemunho que eu darei para o mundo. Eu penso em mim, eu me amo, eu quero ser feliz. É isso. É isso que nós fazemos. Por isso, quando perguntaram, Deus, então é melhor não casar? Eu falei, é verdade, é melhor não. Você não sabe a seriedade. Por isso que nós temos famílias e famílias destruídas. Por isso, e dentro da própria igreja a gente tem tido isto. Só entendendo, não é que nós não casamos divorciados, nós entendemos muitas situações que acontecem, a Bíblia permite em duas situações, tem uma terceira que ele permite uma outra coisa. Não é disso que estou dizendo, o problema é que quando a gente entra nessa assim, o avião vai cair, mas aproveita enquanto ele fica no ar, os últimos 10 minutos. Aí nós pensamos, o que é amor? Onde é o amor? Ah, é o andarilho? É o fulano que precisa? Todos precisam. Mas ele está dizendo, está aí do seu lado, dentro da sua casa. E depois nós queremos falar que Jesus é real, que Jesus muda, que Jesus transforma, e nós não nos amamos. Porque a primeira situação difícil que tiver, nós pulamos para fora do barco. E depois que falamos, Deus é amor. Deus é. E você, quem é? Você entende? Eu não estou falando para você bravo com você. Entenda. Eu estou falando a verdade da palavra de Deus para o nosso coração, para a gente entender o que é amar a Deus. Porque a gente pensa que é amar a Deus. Eu falo, como é que você ama quem você não vê? E quem você vê do seu lado, você não te suporto mais, não te quero, chega, acabou. Vou te falar uma coisa, você que é candidato a se casar. E não é nem o assunto é isso hoje, né? Dia das mães até, né? Mas deixa eu dizer, então vamos ajudar as mães nisso. Só entre, se você estiver disposto a pagar um preço de se sacrificar e se doar em prol da outra pessoa, porque isso é amor. Amor não recebe, amor se doa. E nós vamos para um relacionamento com Deus e pensando assim, eu vim para receber, eu vim aqui buscar, né? Qual é? Não, aqui você veio para doar. Jesus nos enche com a sua graça, amor e misericórdia. E depois, cheios dessa graça que extravasa por todos os lugares da nossa vida, nós vamos abençoando uns aos outros. Isso é amor. 1 Coríntios 13, 4-7 diz assim, o amor é muito paciente e bondoso, nunca é invejoso ou ciumento, nunca é presunçoso, nem orgulhoso, nunca é arrogante, nem egoísta, nem tampouco rude. O amor não exige que se faça o que ele quer, não é irritadiço, nem melindroso, não guarda o rancor e dificilmente notará o mal que os outros lhe fazem. Quantas pessoas estão com as suas vidas amarguradas porque tem uma lista negra do seu filho, ou do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu esposo, ou do seu amigo? Tem uma lista e ele diz, não, há lista. O amor passa por cima disso tudo. Nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Se você amar alguém, ele será real para com ele. Custe o que custar. Quantas pessoas custam barato demais? Vende a amizade e a fidelidade barato demais. De sempre acreditará nele. Sempre esperará o melhor dele. Quem sabe você já desistiu da sua esposa, do seu marido, ou do seu patrão, ou do seu empregado, do seu filho, ou dos seus pais. E amor não desiste jamais. Ele diz, o amor vai sempre se manter em defesa da outra pessoa. Sempre, sempre. Então a mensagem, eu termino aqui a mensagem que o mundo precisa ver e não ouvir apenas.
e que vai causar um impacto é o irmão que está do seu lado, você amá-lo. O irmão que está do seu lado. Aí a gente pensa, você está vendo aí, tem gente do seu lado, é isso que ele está dizendo. Mas tem gente do seu lado no seu trabalho, tem gente no seu lado na sua casa, que a gente não lembra, né? A gente pensa que amar o próximo a gente pensa que é alguém de fora da gente. Ah, então o próximo é alguém lá fora. Não, é o próximo mais próximo. Se você não entendeu. É o próximo mais próximo de você. Quem é o próximo mais próximo de você? E nem é para fazer aquela brincadeira. O próximo, quer dizer, passa esse que eu não quero. É isso que Jesus está dizendo, não. E a gente não escolhe. É quem está aí. É quem está aí. Se eu e você nos falharmos no amor, a gente falhou em tudo. Misericórdia, irmãos. Misericórdia de Deus por nós. Vamos ficar em pé e vamos orar.